Olá, irmãos, bom dia. Estamos para iniciar mais uma escola bíblica dominical. Estamos estudando o Sermão do Monte. Hoje um estudo extremamente importante, pois muda o paradigma, muda o discurso, passa de uma introspecção para uma responsabilização de atos que nós temos que realizar. Então, que possa ser um tempo de edificação. Deus abençoe. Vamos ficar com um louvor e logo após a palavra do nosso Deus, vamos entoar o corinho Tu és soberano. Deus abençoe e ótimo estudo, que possamos aprender mais do nosso Deus. Deus abençoe. Olá, irmãos, estamos aqui hoje para louvar um corinho com vocês. Corinho Tu és soberano. Natan e Carla também estão aqui, vão me ajudar, né, Natan? Sim, né? Cadê seu microfone? Tá aí? Ok. Então, irmãos, convido a todos a louvar conosco. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, sustenta-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, sustenta-me a ti. Tu és tremendo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Um abraço, irmãos. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para nossa escola dominical online, nesses tempos de isolamento que estamos passando. Então nós vamos continuar com nossos estudos sobre o Sermão da Montanha e sobre o que Jesus Cristo queria nos ensinar com esse discurso, com essa pregação, que a gente pode chamar assim. Primeiramente nós vamos orar, vamos pedir orientação a Deus para esse nosso estudo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui em nossas casas, nossas residências, reunidos para aprender um pouco mais de Ti, Senhor Deus, para ouvir Tua palavra, Senhor Deus, para aumentarmos nosso conhecimento, Senhor Deus, aprendermos Tua vontade em nossas vidas. Ser com cada família representada, ser com cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa falar em seus corações. Me ajuda a transmitir a Tua palavra, a transmitir a Tua mensagem. E tudo isso eu peço e agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? Então, vamos trabalhar hoje em cima do texto de Mateus, capítulo 5, verso 6. E Mateus 5, 6 diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Então, nesse momento, nós começamos a ver uma mudança de
rumo do Sermão da Montanha. Cristo agora está dando um rumo diferente na sua pregação. Os primeiros textos, os humildes de espírito, ou pobres de espírito, os que choram, os mansos, esses aí partiam de um momento, indicavam a introspecção. Você tinha que olhar para dentro de si. Humilde de espírito, chorar, que é o que chora por causa do seu pecado, é o que olha para dentro de si e vê o pecado na vida dele, ele chora por causa daquilo. Os mansos, que são aqueles que têm que se negar, têm que negar a si mesmos, têm que fazer a vontade de Deus e têm que ter uma confiança plena e total em Deus. Então tudo isso é um momento de introspecção. É uma autoanálise, é o que nós temos que trabalhar em nós, ok? Agora, nós vamos mudar um pouco esse rumo. Antes trabalhávamos o nosso eu, o nosso egoísmo. Nós somos seres egoístas. A gente não quer abrir mão do controle. A gente ora muito a Deus. Senhor, dirige minha vida. Senhor, guia meus caminhos. Mas a gente não abre mão do controle. A gente não entrega o volante, vamos dizer assim, a Deus. A gente quer estar no controle da nossa vida. A gente ora, mas a gente quer continuar no controle. Não quer que Deus abençoe a gente. Mas eu não quero abrir mão aqui desse meu controle. Deus está mostrando que você não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida tem que ser Cristo. Então, a gente muda o foco. Os que têm fome e sede de justiça. Então agora a gente não olha para dentro de nós. A gente tem algo para fazer, a gente tem algo para almejar. A gente temos uma coisa para fazer, nós temos isso. Então o que é ter sede e fome de justiça? O que é essa justiça de que Jesus Cristo está falando nesse momento? Então, primeiramente, nós vamos ver o que é ter fome e sede. O que é ter fome e sede? Quando nós não temos água, quando a gente está faltando água no nosso organismo, nós temos sede. É o organismo dizendo, você precisa de água. Quando nós estamos sem alimento, nós temos fome. É o organismo dizendo, você precisa de comida. Então, essas são necessidades básicas que todos nós temos. Eu ordeno as necessidades básicas assim. Acho que a nossa principal necessidade é ar. A gente não aguenta muito tempo sem ar. A gente aguenta segundos. Talvez alguém aguente 1 minuto, 2 minutos. Mas é a nossa necessidade mais primordial. Água é a segunda. A gente aguenta talvez dias, alguns poucos dias sem água. 1 dia, 2 dias, 3 dias, já bate um desespero. E comida a gente ainda consegue passar um pouco mais. A gente consegue passar alguns dias sem alimento. Então, essas são necessidades fisiológicas básicas que a gente precisa grandemente. A gente não consegue abrir mão disso. Então, isso é fome e sede. É suprir uma necessidade básica, urgente e absoluta. É suprir essa demanda que nós temos. Então, Cristo faz essa necessidade, faz uma comparação, faz esse paralelo de uma necessidade física para uma necessidade espiritual também. Então, do jeito que o organismo anseia desesperadamente por água ou comida, o nosso espírito deve ansiar também desesperadamente por justiça. É uma necessidade, tem que ser uma necessidade básica do nosso espírito. Mas nós não vamos falar ainda do que é essa justiça. Vamos continuar falando um pouco da fome e da sede, ok? Então, essa necessidade de buscar essa fome, essa sede espiritual, vamos tratar assim, de que a Bíblia está falando, ela sempre existiu. Desde que o homem caiu lá no
Jardim do Éden. E por que ela sempre existiu? Porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus, ele ficou com um vazio dentro de si. Ele ficou com um vazio absurdo dentro de si. Então, o homem sempre teve essa necessidade de preencher esse vazio. Só que ele busca preencher desde a época do Éden, ele busca preencher com outras coisas. Ele precisa de felicidade. Basicamente, uma coisa que o homem precisa urgentemente, uma coisa que o homem busca desde sempre é felicidade. E essa felicidade que ele busca é uma felicidade efêmera. É uma felicidade baseada em qualquer coisa. Em Jó 30:15, deixa eu abrir aqui rapidinho. Jó 30:15, ele diz assim: sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Essa felicidade que o mundo busca passa como uma nuvem, como está aqui citando no livro de Jó. E por quê? Porque ela é baseada em coisas efêmeras. É uma felicidade que não tem raiz. Ela é amontoada sobre cinzas. Ela não tem estrutura. Essa necessidade, essa felicidade que a humanidade busca, que o homem busca, ela é baseada em dinheiro, em ter coisas. Ela é baseada em família, meus filhos, minha esposa, esposo, marido, na carreira. Eu vou crescer na minha carreira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estudos, em estudar, em aumentar seus conhecimentos. É na minha saúde, é na minha juventude. Então, são coisas que não dependem da gente. Você pode dizer, não, meu dinheiro depende de mim porque eu trabalho. Mas quem garante que você vai ter um trabalho sempre? Você não vai ser sempre jovem. Quem garante que você vai ter sua família? Sempre. Quem garante que você vai ter saúde sempre? Quem garante que sua carreira vai crescer ou vai decrescer? São coisas que não estão na mão da gente. São coisas que não estão em nossas mãos, da gente ter esse controle. Então, quando você baseia essa felicidade nessas coisas efêmeras, inevitavelmente, quando elas deixarem de funcionar, sua felicidade se esvai da mesma forma. Na semana passada, nós lemos o texto em Lucas 12, e eu vou ler de novo, porque tem a ver. Lucas 12, do 16 ao 20, que diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então, mais uma vez, esse texto diz o quê? Ele estava baseando a felicidade dele na riqueza dele, na vida dele. Só que essa riqueza dele, ele não ia usufruir dela, porque naquele mesmo dia ele iria morrer. E a nossa felicidade, se tiver arraigada em qualquer coisa que não depende de nós, ou em qualquer coisa que não dura, ela vai durar mesmo tanto dessa infelicidade, dessa coisa que está gerando. Quando a gente vai ver na história, olha uma coisa interessante. A partir do século XIV nós tivemos o Renascimento. Renascimento nas artes, na ciência, na própria sociedade. E nesse renascimento ele ressurge o humanismo da grego clássico, o antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. Eles deixam a Idade Média, onde o foco era Deus, dentro de uma visão da Igreja Católica.
mas agora passa para um renascimento, como eles chamam, colocando o homem como centro de tudo. Então o foco agora é o homem. O homem, a arte vai ter como foco o homem. Tudo vai ter, o homem vai ser o centro. Com isso aumenta aquela questão do individualismo. O homem não precisa de Deus. Chegando aos nossos dias, é um homem que não precisa de Deus, é um homem que está acima. A ciência, o homem domina a ciência supre nossas necessidades. A arte vai focar no homem, os prazeres focam no homem. Então o homem se torna o centro. O homem busca sua própria felicidade independente de Deus. E nos dias de hoje, a coisa piora porque Deus se torna um empecilho para a sociedade. Deus se torna um empecilho para a evolução. Como? Vocês vão colocar que pessoas que acreditam em Deus têm um QI menor, pessoas que não acreditam em Deus têm uma consciência humanista melhor, são mais inteligentes, buscam a filantropia, enquanto as pessoas que creem em Deus, que têm essa crença, elas são culturalmente têm menos inteligência. São pessoas que acreditam no ser invisível. Então, colocam como se você crer em Deus fosse um empecilho para a sociedade evoluir. Aí citam alguns países, principalmente lá nos nórdicos, os países nórdicos têm alto índice de desenvolvimento porque as populações estão abandonando a igreja, são jovens ateus, não se prendem a essa questão de dogmas, essas coisas. Então, colocam como se Deus fosse atrapalhar o desenvolvimento dessa nossa sociedade humanista. Mas, aí, recentemente, com 2 meses para cá, aparece um vírus e o homem está desesperado. Bilhões trancados dentro de casa, esperando que ele passe. A ciência desesperada procurando cura de algum jeito, ou uma forma de ajudar aqueles que estão doentes, mas milhares estão morrendo todo dia. Centenas de milhares estão infectados. E a ciência está correndo desesperada e não consegue chegar ainda numa solução. Aí eu estou dizendo o que com isso? Que Deus mandou essa praga como um castigo para a humanidade? Não. Eu estou mostrando com isso que nós não somos tão autossuficientes quanto nós pensamos. A humanidade não é tão evoluída quanto nós pensamos. O homem não é tão poderoso quanto ele mesmo pensa. A natureza derruba o homem quando ele quiser. A nossa vida é frágil. Nossa vida ela é muito efêmera. Tiago 4,14. Tiago 4. Deixa eu chegar aqui. Tiago 4,14 vai dizer: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida da gente é um vapor. Ela não dura muito. Ainda que nada nos atingisse, ainda que nenhuma doença estivesse acontecendo, ainda que morrêssemos de causas naturais, em 100 anos toda a humanidade é reciclada. Daqui a 100 anos ninguém que está assistindo aqui está mais vivo. Daqui a 100 anos ninguém aqui está pisando mais nessa terra. Talvez bebezinhos de hoje, criancinhas muito pequenas, possam estar vivas daqui a 100 anos. Mas dos que estão assistindo esse vídeo e dos que estão entendendo, ninguém vai estar aqui daqui a 100 anos. E onde vamos estar? Bom, eu sei onde eu vou estar. Vocês, espero que saibam também, ok? Mas vamos continuar. Então nós temos essa felicidade efêmera que o homem busca, uma felicidade baseada em coisas terrenas, humanas, frágeis, passageiras. Mas dentro das nossas igrejas, entre os nossos irmãos, nós também temos irmãos que buscam colocar essa busca
buscam essa felicidade de outra forma. Eles focam justamente em ter sede e fome de coisas que vão fazê-los felizes. Então, são pessoas que buscam, são irmãos que buscam bênçãos, que buscam uma experiência com Deus, que buscam felicidade diretamente. Então, o que a gente tem que colocar, o que a gente tem que aprender é que bênção, felicidade, ou ter uma experiência, tudo isso são consequências da nossa busca. Tudo isso são consequências de ter uma vida reta perante Deus. A gente não tem como objetivo ir atrás das consequências. A gente tem que, como objetivo, ir atrás da causa, porque senão a gente fica com um foco errado. É como um médico. Se você vai sentindo uma dor para o médico, ele tem que procurar o que está causando a sua dor. Ele não tem que procurar resolver a dor, porque a dor ele vai resolver com um analgésico. A dor ele vai resolver com um paracetamol, uma dipirona, um AS, alguma coisa assim. Só que esses remédios, eles trabalham em cima das consequências. Eles aliviam a dor, mas você tem que ir atrás, o médico tem que ir atrás do que está causando aquela dor. Porque se ele não vai atrás, fica tratando somente da dor, fica tratando da consequência, o problema continua e pode até piorar, o que vai piorar a dor também. Então nós temos que ter o foco correto. Então, quando Cristo fala fome e sede de justiça, a nossa fome e a nossa sede tem que ser de justiça, e não de bênçãos, e não de outra coisa que seria uma consequência da justiça. E aí a gente volta para a justiça. E aí vamos um pouquinho mais para frente, no próprio sermão da montanha. Vamos para Mateus de volta. Mateus, só que agora no 6,33. É coisa que nós vamos falar ainda, mas tem a ver com o que estamos falando agora. Então, Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De todas essas coisas Jesus estava falando aqui. Comida, bebida, água, vamos viver de quê? Vamos nos sustentar de quê? O que é que a gente precisa? A gente precisa disso, daquilo? Cristo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez aqui, reforçando o texto de Mateus 5, 6, está tudo dentro do sermão. A nossa busca primordial, a nossa busca primeira tem que ser pelo reino de Deus e por sua justiça. Ter fome e sede de justiça. Ok? E agora vamos tratar isso. A gente já viu que é fome e sede. É a busca desesperada por alguma coisa. É a busca... É a ânsia por alguma coisa. Que nesse caso tem que ser pela justiça. E o que é justiça? Justiça é ser correto nos compromissos. Justiça é exigir que todos cumpram a lei de forma correta. Justiça é exigir que todo cidadão tenha um tratamento igual. Não é dessa justiça que Deus está falando. Essa é a justiça humana. É a justiça do homem. É a justiça que a lei diz que nós temos que seguir. Mas a gente está falando da justiça de Deus. Não tem nada errado com essa outra justiça. Pelo contrário, todos deveríamos andar por ela também. Mas o importante é que, se a busca pela justiça de Deus fosse cumprida, se todos buscassem pela justiça de Deus, então essa justiça humanista já estaria sendo cumprida automaticamente. Nem ia precisar de lei. Porque se todos buscassem a justiça de Deus,
automaticamente andariam conforme a justiça do homem, a justiça das leis, do cumprimento das leis. Então, no caso, o que é essa justiça? Essa justiça é a liberdade total do homem em relação ao pecado. É a total independência do homem em relação ao pecado. A gente tem que entender que pecado é rebelião contra Deus. Quando nós não somos salvos, quando o homem ainda é o homem natural, ele está em rebelião, ele é um rebelde, ele não anda conforme a justiça. Rebeldes são aqueles que vão contra as leis, são aqueles que desafiam a lei, são aqueles que desafiam os preceitos legais. E nós, enquanto pessoas naturais, vamos dizer assim, enquanto não salvos, nós somos rebeldes, estamos em rebelião contra Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O nosso pecado nos separa de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado nos torna rebeldes para com Deus. E, nesse mesmo sentido, o homem natural, ele está rebelde em relação a Deus, porque ele está servindo outro senhor. Que outro senhor ele está servindo? Efésios 2:2. Efésios 2:2. Vamos ler 1 e o 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós somos filhos da desobediência. Nós, as pessoas que não são salvas ainda, são filhas da desobediência. E obedecem quem? Ao príncipe das potestades do ar. Então é este espírito que é ninguém menos do que o próprio diabo, Satanás. Ele é quem opera nos filhos da desobediência. Então aqueles que não seguem a Deus, que não estão seguindo a Cristo, estão sendo direcionados pelo diabo. Simples assim. É o que a Bíblia diz. Somos rebeldes. Nós seguimos outra facção. Deus tem a sua justiça. E os que não seguem a ele seguem a justiça do diabo. Ok? Então, nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Até nós aceitarmos a Cristo, nós estávamos vivendo debaixo do jugo do pecado. Mas Cristo nos libertou. Nós agora somos livres. Em Romanos 7:6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora a gente está livre da lei, a gente está livre do pecado, agora a gente está em novidade de vida, agora a gente tem outro rumo para seguir, que é o que Cristo determina para a gente, que é a justiça de Deus. E agora livres, nós somos perdoados. No momento que aceitamos, no momento que nos rendemos, que nos entregamos a Deus, a Cristo, nós somos perdoados do nosso pecado. Mas, apesar disso, nós ainda estamos nessa carne. Nós ainda estamos com um corpo corrompido pelo pecado. Nós ainda estamos com esse corpo, vamos chamar assim,
corrupto. O nosso corpo é corruptível. Então, ainda que nós estejamos livres da pena, da morte e do pecado, nós não estamos livres do desejo do pecado. Nós temos o desejo de pecar. Nós temos o desejo de fazer aquilo que vai de encontro à lei de Deus. Por quê? Porque a nossa carne, ela não tem o desejo de agradar a Deus, porque ela está corrompida. Nossa vida é uma luta constante, espírito e carne. Ainda aqui em Romanos 7, um pouquinho mais para frente, no 18 e ao 20, diz aqui: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então nós estamos livres da pena do pecado, mas não estamos livres do pecado. O pecado está dentro de nós. Ele ainda quer assumir o controle da nossa vida. Então nós vivemos nessa luta constante. Então, nessa justiça de Deus, essa justiça de Deus que a gente almeja, que nós devemos ter fome e sede, não é simplesmente estar livre do pecado, é estar livre até do desejo do pecado. É uma busca tão grande, é uma ânsia tão grande, é um desejo grande de estar livre, não só do pecado, mas do desejo de pecar. É uma fome. Como é que eu faria um paralelo? Não é aquela sede que você tem quando você está dentro de casa e diz: estou com sede, vou na geladeira pegar uma garrafa d'água, pegar um copo d'água. Ou é a fome de já são horas da tarde e eu não almocei ainda, estou morrendo de fome. Esse morrendo de fome a gente fala muito. Não é essa sede, não é essa fome. É a sede daquele desesperado que está dias no deserto sem uma gota d'água. É a fome daquele pobre que está isolado, perdido no meio do mato, sem encontrar nada para comer há dias. É uma fome desesperada. É uma sede angustiante. É um desejo extremo, é uma necessidade extrema. É um estado de inanição avançada. Você vê faz um paralelo com aqueles povos em guerra, a gente vê aquele povo sofrendo aquela necessidade, aquele povo ansiando por ter qualquer coisa para comer, qualquer coisa para beber. É com esse mesma ânsia, com essa mesma angústia, com esse mesmo desespero que nós temos que buscar essa justiça de Deus. Esse desejo de estar livre do pecado e esse desejo de desejar o próprio pecado. É um desejo, tem que ser do fundo da nossa alma, esse desejo. E por isso que ele está colocando aqui: esses que buscam com essa sede, com essa fome, são os que serão fartos. Porque eles estão buscando a justiça de Deus com esse afinco, com essa fome absurda. Fazendo um paralelo com um pregador inglês do século XIX, ele disse, citando a parábola do filho pródigo, ele cita lá: quando o filho pródigo teve fome, ele quis comer a comida dos porcos. Quando ele chegou no estado de inanição absoluta, ele voltou para a casa do pai. Então, a gente não tem que ter uma fome que deixe a gente com desejo de comer a comida dos porcos. A gente tem que ter uma fome absurda que nos faça voltar para o Pai. Que nos faça buscar estar bem com o nosso Deus. Que nos faça estar bem com o Pai. Então, é esse estado que nós temos que buscar a justiça de Deus. Nós temos que buscar estar bem com Deus. Nós temos que buscar estar em paz com Deus. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Porque nós só estamos bem quando estamos em comunhão plena com o Pai e quando superamos o pecado. 1 João 1,3. 1 João 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então a nossa comunhão plena tem que ser com o Pai, Deus Pai,
e com seu Filho, Jesus Cristo. Ok? Então, é o desejo do homem. Tem que ser a ânsia do homem. É buscar o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22. O fruto, não são os frutos. Todas aquelas características, e vamos aqui ver, tudo isso é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso não são frutos do Espírito, é um fruto. Só que esse fruto tem todas essas características. Então é isso que nós temos que buscar. Essa fome que nós temos que buscar. Esse fruto que nós temos que alcançar quando buscamos a justiça de Deus. Então, isso é uma negação de si mesmo. A gente viu lá em Mansidão que ser manso é negar a si mesmo. E ter fome e sede de justiça também é negar-se a si mesmo. Porque nosso desejo é em satisfazer nossa carne. Nosso desejo é em fazer nossa vontade. É em nos agradarmos. Então, é uma negação de nós mesmos. E isso é um processo. Você, de repente, não cheguei no meu auge, estou com fome e sede de justiça, você faz. Isso é um processo de santificação. É um processo de busca de Deus. Então, esse processo tem que ser nessa situação, nesse estado de fome, de sede, de buscar essa justiça. Salmo 42, os versos 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2, diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gente tem que ter essa sede de buscar a Deus. Tem que ter essa fome de buscar a Deus. Tal qual um animal sedento se desespera atrás de água, nós temos que ter esse desespero atrás da justiça de Deus. Então, isso é um processo, é uma confiança, é uma busca constante. Cristo é a nossa justiça, 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30 diz assim: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa justiça também. Cristo é a nossa justiça. Nós temos que buscar essa justiça, que é essa liberdade que só Cristo pode nos dar, a liberdade plena, não só física, vamos dizer assim, não só a liberdade do pecado, mas a do próprio desejo, da própria concupiscência, que a gente tem que se livrar dela. Então, Cristo nos tomou para ele, lá em João 6,37, fala que Deus nos deu a ele, e nós estamos nesse processo contínuo de santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então nós estamos nesse processo contínuo de santificação, até sermos transformados por Cristo e sejamos semelhantes a Ele. Mas lembre que a nossa transformação para ser semelhante a Cristo não é nessa vida. A gente tem que estar num processo constante de santificação. Enquanto estivermos nessa carne corruptível, temos que estar nesse processo constante de santificação. E lembremos-nos sempre, Cristo se tornou um de nós, Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos um dia ser semelhantes a ele, como está em 1 João 3:2.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós seremos semelhantes a Cristo. Ok? Então, que essa palavra nos anime, que possamos buscar com fome, com verdadeira sede, com esse desejo absurdo a justiça de Deus, porque só assim é que nós seremos verdadeiramente fartos. Ok? Então, até a semana que vem e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor Deus. Nos dê fome e sede da tua justiça. Que possamos nos entregar total e completamente a ti, Pai eterno, e fazer unicamente a tua vontade. E todas as demais coisas sabemos que nos serão acrescentadas. Nos dá uma semana de paz. Seja com cada um de nós, seja com cada família. Nos abençoe, nos livre de todo o mal. Por tudo isso pedimos e agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Marcos. Continue abençoando esses estudos que têm sido tão importantes para a nossa edificação. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus, com o corinho Não Há Deus Maior, com o irmão Túlio. Aguardo todos logo mais à noite, às 6h30, para também cultuarmos ao nosso Deus com a continuação dos estudos com o pastor Jonathan. Deus abençoe, vamos louvar o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
céu.